Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia e hoje daremos início ao nosso segundo papo de equilíbrio, sobre métodos de doma racional de equinos aplicada a bovinos, apresentados por Maria Eduarda, que atualmente está no sexto período de zootecnia e é vice-presidente do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Bem-Estar Animal e Produção, e coordenadora do projeto de doma racional de bovinos, que culminou em uma vivência acadêmica. E ainda temos Sheila, que está no sétimo período de Medicina Veterinária e atualmente é presidente do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Bem-Estar Animal e Produção, e participa do Grupo de Estudos em Pequenos Ruminantes, Terapia Assistida com Animais e do Castramóvel da Rural. Bom, tendo essa apresentação, eu dou a palavra para vocês, meninas. Muito obrigada, pessoal, pelo convite, primeiramente. É muito importante a gente estar fazendo esse contato, entre grupos de estudo e discutindo um pouco mais sobre bem-estar animal e doma racional também. Hoje, como ela falou, a gente vai discutir um pouco sobre essa promoção do bem-estar animal relacionado aos métodos de doma racional, onde a gente utilizou o que a gente conhecia da equinocultura para bovinocultura. Pode passar, Sheila. Como ela nos apresentou, eu sou a Madu Lins e nós temos a Sheila Neves, daqui a pouco vai falar também. Pode passar. Para a gente iniciar a nossa discussão, a gente precisa estar com um conceito muito claro do que é doma racional e do que difere ela da doma tradicional. A doma racional vai se basear no entendimento do comportamento dos animais, ou seja, a gente vai entender da etologia deles, como que eles se comportam, como são o comportamento entre os animais, qual a interação que eles têm uns com os outros, qual que é a interação que eles têm com humanos, qual que é a interação que eles têm com animais de outras espécies. Então, para iniciar uma doma, a gente precisa entender qual é o comportamento natural dessa espécie que a gente vai aplicar a doma. Entendendo esse comportamento, a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de empatia para poder entender como que a gente deve se portar com esse animal. Ou seja, como que vai ser a nossa comunicação com ele, como que vai se basear. E a gente sabe, que uma das principais coisas na hora de domar um animal é a postura do domador. A gente não pode chegar muito acuado, mas a gente também não pode chegar muito dominante, Os animais, principalmente equinos e bovinos, são presas. Então, se a gente chega num domínio muito grande, eles vão se acuar muito. E o medo pode ter uma resposta muito negativa, que pode ser a agressividade. Então, a gente precisa entender, antes de iniciar uma doma, como que é o comportamento desse animal e qual a comunicação adequada para a gente utilizar nessa doma. E, claro, vai ser uma comunicação respeitosa. E aí, com isso, a gente vai utilizar algumas técnicas. Técnicas essas que vão evitar o medo, evitar a dor, ou seja, a gente não faz uso de chicote, de bastão elétrico, por exemplo. Numa doma racional, a gente não utiliza nenhuma dessas ferramentas. E a gente utiliza técnicas que não provoquem um estresse excessivo nos animais, o que difere muito da doma tradicional. Então, o ponto-chave da doma racional para tradicional, e essa diferença, é o não uso da violência. Pode passar, Sheila. No nosso projeto de doma, como a gente falou, a gente não faz o uso da violência, a doma é feita com amor, paciência e repetição. Eu costumo falar que os animais são muito parecidos com a gente. A gente precisa de rotina, a gente precisa de criar o hábito e ter repetição, disciplina, para poder começar a fazer uma atividade de forma constante. Os animais, para eles, é a mesma coisa, A gente precisa ter uma rotina com eles, tanto uma rotina alimentar, quanto uma rotina de manejo. A gente precisa fazer tudo da mesma forma, no mesmo horário, com as mesmas características, iniciando as ações do mesmo jeito, para que eles possam entender como que a gente quer que eles se comportem. E, por exemplo, num sistema de criação de bovinos, por exemplo, se a gente coloca
uma rotina de ordenha, por exemplo, em vários horários diferentes, como que vai ser a produção leiteira desse sistema? Vai ser toda errada, né? A gente precisa criar um horário certinho para a gente fazer essa ordenha. Na doma é a mesma coisa. A gente faz a doma num horário certo, com pessoas que os animais já vão estar acostumados. E mesmo nos períodos, né, que a gente inicia com novos viventes, por exemplo, leva um tempo para os animais se adaptarem a essas novas pessoas. Então, eles são, assim, muito parecidos com a gente em questão deles precisarem de uma rotina certa, de uma repetição bem certinha para eles poderem realizar as ações da forma que a gente espera. E o objetivo central do nosso projeto: estudo e pesquisa, um dos focos, e formar um material didático. O material didático que a gente fala seriam os animais calmos, as novilhas tranquilas, para a gente utilizar elas em aulas práticas. Por exemplo, a gente tem muitas aulas onde os professores vão no setor de reprodução, por exemplo, e eles não conseguiam nem chegar perto dos animais para tocar, para mostrar onde fica cada osso, por exemplo, para explicar alguma coisa. Os animais ficavam muito longe, porque eles não tinham todo esse manejo e toda essa doma que nós fazemos com as nossas novilhas, né? Então, um foco, assim, principal da criação desse projeto foi esse: criar material didático para as aulas utilizando as novilhas. Outra forma de material didático que elas são utilizadas é para cursos e eventos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir na mini fazendinha que nós tivemos na Semana Rural desse ano, e as novilhas que foram usadas na exposição foram as nossas 3, a Queijadinha, Georgina e Georgette. Então, durante a Semana Rural, elas foram à exposição, né, lá em frente ao P1, e elas foram os animais de bovino que foram utilizados nessa exposição. Por quê? Porque eram os animais mais tranquilos para poder serem expostos lá. Né? Se a faculdade, né, fosse, por exemplo, pegar bovinos de outros setores, provavelmente não teriam o mesmo empenho que as nossas tiveram, porque as nossas já estão acostumadas com o manejo, já estão acostumadas com o deslocamento, já estão acostumadas com ter pessoas parando em frente, olhando, e ter barulhos diferentes, né? Então, um foco nosso do projeto foi criar esse material didático, ou seja, acostumar as vacas para ter todo esse manejo e suportar, né, esses ambientes onde elas vão estar sendo avaliadas, onde elas vão estar sendo vistas. E o principal foi o aprendizado, ou seja, através do nosso projeto, a gente dissemina a importância do bem-estar dos animais, não só das nossas novilhas, e a gente forma profissionais que entendam essa importância. Sobretudo na área de zootecnia e medicina veterinária, a gente precisa formar profissionais que entendam a importância do bem-estar num sistema de produção, que entendam que promover, né, e dar qualidade de vida aos animais não é só benefício para esses animais, né? Vai ser benefício para os trabalhadores daquele sistema. Ou seja, eu vou ter animais que não são tão estressados, que não são tão reativos. Então, eu vou evitar eu precisar treinar esses manejadores, por exemplo, para fazer uso de violência, usar bastão, entre outras coisas. Eu vou evitar acidentes, né, com esse uso de ferramentas desse tipo. Eu vou ter menos gastos com medicamentos, por exemplo, que eu vou ter animais que não vão se machucar com uma frequência tão grande. Então, eu vou ter um ambiente para esses profissionais muito menos estressante, né? Os funcionários não vão chegar naquele sistema com medo dos animais, já tendo que mostrar força. Então, é um benefício muito grande para todo o sistema de criação a gente promover o bem-estar dos animais, não só para os animais. E é muito importante a gente sair da academia entendendo isso, né? Que o bem-estar não é algo simplório, algo que, tudo bem a gente não oferecer o bem-estar para esses animais, tudo bem a gente não dar uma alimentação de qualidade, tudo bem a gente não promover um manejo que não seja hostil. A gente tem que sair da faculdade entendendo a importância da gente
aplicar e oferecer 5 domínios de qualidade para esses animais do bem-estar, né? Pode passar, Sheila. E com isso, a nossa orientadora Sabrina Grégio, ela adaptou a doma racional que tem com equinos para a bovinocultura, especialmente para as nossas 3 novilhas, que são utilizadas como material didático. E, com isso, a gente desenvolveu 4 comandos principais, que são feitos todos os dias na doma, como eu falei, com uma rotina e uma repetição muito específicas. Primeiro, a aproximação, depois a condução delas, terceiro, a escovação, e por último, a gente dá o banho nelas. Pode passar, Sheila. Agora eu vou passar para vocês e explicando como que funciona cada um desses comandos. Primeiro passo que a gente chega lá no piquete, antes mesmo da gente entrar, a gente já inicia uma aproximação com elas. Hoje em dia, elas já estão muito bem domadas e já estão muito bem condicionadas com a nossa presença. Então, a gente chega lá, elas já sabem que vai ser algo benéfico para elas. Então, elas se aproximam, elas não têm medo. A zona de fuga delas é praticamente zero com a gente, porque elas não têm essa reatividade. Elas já foram domadas o suficiente para entender que a aproximação nossa é benéfica. Então, a gente se aproxima do piquete, geralmente a gente dá carinho, dá um matinho para elas, pega a escova elas um pouquinho antes mesmo de entrar, por enquanto que a gente fica esperando todo o restante da equipe chegar, né? Antes mesmo da gente entrar no piquete, a gente já inicia dessa forma. Depois que a equipe toda chega, a gente entra no piquete com elas. Aí, o que a gente faz? A gente pega a corda e vai colocar no mosquetão delas. Bota no cabresto e coloca o mosquetão nesse cabresto, né? E, geralmente, elas não correm, não se afastam da gente. Elas sabem o que vai acontecer. Não vou mentir. Às vezes, a gente já chega lá, elas entram lá dentro e elas já sabem que a gente vai andar com elas, vai conduzir elas. Aí, uma ou outra, às vezes, fica dando uma fugidinha pro cantinho, fica assim, hoje eu não quero, não. Mas, geralmente, a gente não tem problema com isso. A gente já entra, já colocando a corda nelas e iniciando a condução. Pode passar, Sheila. Olha isso, gente. Mas tudo bem. Solta, recebendo um carinho. A gente faz a condução antes, né? Mas ela é demais, ela é demais. Aí, nesses vídeos, a gente tem a Georgina, que é uma das nossas novilhas. Foi mais difícil ser domada. Muito bom de ver. E até hoje ela sente um incômodo muito grande na escalação. Uma sensibilidade, né, muito grande na hora de ser tocada. Mas, com o passar do tempo, com a repetição, com essa disciplina sendo colocada no projeto, ela começou a gostar. E aí a gente tem os vídeos dela gostando muito, inclusive levantando o pescoço, erguendo o pescoço, para a gente poder escovar a barbela dela inteira, né? Então, a gente, quando viu a primeira vez, né, esse vídeo de baixo foi a primeira vez, vendo que ela fez isso, a gente ficou muito feliz, porque a gente viu o resultado do nosso trabalho, viu que com a nossa persistência, ela foi gostando, foi perdendo a sensibilidade. A gente costuma falar que elas têm cosquinha, né? Quando a gente passa a mão, passa a rasqueadeira e elas tremem um pouco, é porque está sensível ali. E a gente precisa tirar essa sensibilidade delas. Como a gente comentou, elas são usadas como material didático, são usadas em aulas. Então, elas precisam não ter uma sensibilidade muito grande para que elas possam ser tocadas, né, numa apresentação, numa aula. E no momento da escovação, a gente faz isso, a gente desensibiliza o corpo delas. E com esse vídeo de baixo, a gente ficou muito feliz de ver que estava funcionando, né, o nosso trabalho. Em cima, ela também gostando muito. Isso foi semanas depois. E a gente viu como que isso foi progredindo. Pode passar, Sheila. Aí a gente tem a condução. A gente literalmente passeia com elas, igual o cachorro, dentro do piquete. A gente, como eu falei, põe a corda no cabresto delas e vai conduzindo.
Na condução, o que a gente costuma falar muito, e como a gente já citou anteriormente, é postura. A gente não pode entrar no piquete e segurar a corda sem firmeza na mão, sabe? Com uma postura muito lenta, muito assim, não pode. A gente tem que chegar já impondo que, ó, é desse jeito que a gente vai fazer e vamos lá. Senão elas ficam querendo parar, né, estagnar e não fazem a condução, que é necessária, né? Como a gente falou, elas vão para outros lugares, a gente faz a apresentação, por exemplo, no CETU, a gente levou elas até o P1, então elas precisam aceitar serem conduzidas por esse cabresto. E na condução a gente vai acostumando elas a isso. E o condutor, ele precisa ter essa postura, precisa ter essa firmeza para poder levar elas. A gente sempre fala para ficar na frente, na diagonal. Então, a gente leva elas um pouco na frente, ou seja, a gente é que está levando elas, não elas que estão levando a gente. Então, isso é muito importante na hora de conduzir as novilhas. A gente leva elas na frente, a corda tensionada, e hoje em dia, como elas já estão mais acostumadas, tem momentos que a gente, solta um pouquinho a corda, porque elas já sabem que é para andar para frente, já sabem que é para virar. Então, aos poucos, a gente vai vendo que, com a repetição, novamente, elas vão aprendendo como que deve ser feito, né? E seguindo o que a gente quer. Então, nesse vídeo aí, a gente tem, se eu não me engano, a Georgina sendo conduzida por mim. E no outro, a gente tem a Queijadinha sendo conduzida pela Lara, uma das nossas viventes. Pode pular, Sheila. Eu tô vendo algumas mensagens subindo. A gente comenta só no final ou quer que a gente vá? Só no final. Então. Vocês podem apresentar com calma e no final a gente responde ela. Pode ser? Tá bom, então. Tá ótimo. Perfeito. E por último, dos nossos comandos, né, a gente tem o banho. Antes de eu entrar no banho, uma coisa que a gente modificou na nossa cadeia de ações, né, digamos assim, no projeto da Doma, foi começar a conduzir elas fora do piquete delas. Por quê? A gente viu essa demanda com relação à Semana Rural, porque a gente levava elas para lá, e tiveram alguns momentos nos últimos dias que a gente precisou tirar elas um pouco do ambiente que elas estavam expostas para poder ficarem um pouco distante daquela exposição, distante da visitação. E, como vocês sabem, em frente ao P1 é um gramado gigantesco, né? E dentro do piquete delas é um piquete, um tamanho adequado para as 3, obviamente, mas é fechado. Não é um espaço amplo, aberto, gramado, né? E a gente sentiu a necessidade de começar a ensinar elas, condicionar elas a serem conduzidas por nós em ambientes abertos, para elas entenderem que, mesmo fora de um ambiente que é delas, né, elas devem obedecer a nós. Então, a gente sentiu essa necessidade. Então, antes mesmo da Semana Rural, a gente começou a aplicar essa condução fora do piquete delas, para ver como que elas iam reagir, como que ia funcionar. E hoje a gente vê que elas sendo conduzidas fora do piquete é muito melhor do que a condução dentro do piquete. Parece que elas ficam mais alegres, né? Antes da gente conduzir elas lá, inclusive, a gente solta elas no piquete maior, que é gramado, que é bem grande. Elas correm, pulam, ficam comendo, ficam pastejando, né? E a gente vê que a condução com elas, depois disso, lá fora, é muito melhor do que a gente tem dentro do piquete, né? Então, essa foi uma ação que a gente implementou e a gente ainda não conseguiu filmar isso, mas em breve a gente vai fazer para colocar nas próximas apresentações, né? Mas só para vocês saberem, né? Se eu não me engano, tem um vídeo do final delas correndo lá fora. É uma graça. E agora, passando para o comando final do banho, né? Depois da gente conduzir elas lá fora, a gente já está perto da área do banho delas, a gente conduz elas até o banho, amarra elas nesses mosquetões, né? Nesses morões, perdão. Amarra elas e começa o banho. Sempre
de baixo para cima. Igual a gente, quando vai entrar na praia, vai se acostumando com a temperatura da água, é a mesma coisa. A gente já não chega molhando elas no corpo logo de cara. A gente vai começando de baixo para cima para elas irem se acostumando, irem se adaptando à temperatura da água. E depois da gente molhar bem elas e elas estarem com o pelo bem encharcado, a gente volta com a escova e rasqueia elas, para tirar bastante a sujeira. E a gente, com o auxílio da mangueira, essa pressão que a gente faz na água também ajuda a tirar um pouco mais da sensibilidade que elas têm, para, novamente, elas serem usadas como material didático em sala de aula, né, para os professores conseguirem apalpar elas e mostrar e virar. Então, o nosso trabalho é basicamente esse, é ir condicionando elas para elas poderem ser utilizadas dessa forma, né? E nessa foto aí, né, tinha uma outra em cima, mas não sei porque eu não quis aparecer. Mas nessa foto que está mostrando, a gente tem a Georgina Georgette, e se vocês repararem, olha a cauda delas erguida. A cauda delas não está encostando na vulva. Quanto mais a cauda se distancia da vulva, mais erguida ela fica, mais feliz e relaxada a vaca está. Então, se vocês verem vacas com o rabinho erguido, é um sinônimozinho de felicidade para elas. Então, como a gente pode ver, elas gostam muito desse momento do banho. Pode passar, Sheila. E para a gente finalizar essa questão da doma racional, a gente precisa entender que para promover o bem-estar dos animais, não é só o manejo que a gente vai utilizar ele de uma forma adequada que vai garantir o bem-estar dos animais. O bem-estar dos animais vai muito além de apenas a forma como a gente maneja eles, né? E a gente sabe que esse manejo sem uso de violência vai promover uma interação melhor, mais adequada entre os animais e seus manejadores, né? Claramente vai ser uma relação mais saudável, sem uso da violência, que a gente vai evitar que esses animais tenham medo da gente. Só que o manejo apenas não vai garantir o bem-estar deles. O bem-estar está culminado em 5 pilares muito importantes. O manejo é só um deles, né? Então, a gente precisa ter em mente que apenas promover um manejo adequado, apenas domar esses animais, condicionar eles a fazer o que a gente quer para que seja menos estressante, não vai ser o suficiente para garantir o bem-estar deles. Pode passar, Sheila. Bom, boa noite. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o bem-estar, né? Não sei se a zootecnia tem essa matéria bem-estar, a veterinária tem. E nessa matéria é tudo muito lindo, né? A gente fala assim, olha, tem que manter os 5 domínios, livre de fome, livre de sede, saúde, mas vou falar um pouquinho da nossa realidade, que nem sempre a gente consegue tudo isso dentro da universidade, né? Então, a nutrição não é só se ele está comendo ou não, é a quantidade, é a qualidade, a disciplina dos horários, né? Porque lá a gente, quando vai fazer a doma, falando na nossa prática, na nossa realidade, se a gente chega e elas estão escutando que já estão moendo capim, que é o horário delas comerem, a gente tem que esperar. Por quê? Porque ela sabe, ela tem a rotina dela, né? Então, normalmente, quando tem esse horário, a gente espera, a gente aguarda. Tem a questão da saúde, a gente sabe que a rural tem muito problema com carrapato ou com mosca, então nem sempre é fácil a gente fazer esse controle. Então, óbvio que a gente tenta, na base do possível, cuidar delas, essa base do controle de carrapato, de vacinação, de tudo. O ambiente é muito importante, então toda vez que a gente chega para fazer a doma, a gente tem que avaliar o ambiente, porque interfere muito. Então, às vezes tem uma vaca parida do lado, né? Tem um barulho excessivo. Então, tudo isso a gente leva em consideração, que às vezes aquele dia ela não vai estar tão bem, a gente tem que respeitar isso também na doma.
Então, ter todo esse cuidado. E o comportamento, né? Elas têm também o comportamento dela natural. A gente sabe que é engraçado. Quando a gente começa a trabalhar com animais, a gente sempre estuda a espécie em si, mas quando a gente começa a trabalhar o indivíduo, a gente vê que uma é totalmente diferente da outra, né? Então, nós temos 3 vacas com um temperamento e comportamento totalmente diferente. Elas são muito diferentes uma da outra. Então, o bem-estar são 5 domínios, que todos são interligados com o comportamento delas, né? Então, interfere sim. Então, um dia que está muito calor, vai interferir. Se tem muita mosca, vai interferir na doma. Se tem coisas estressantes do lado, vai interferir. Então, tudo isso a gente tem que tomar um cuidado e ter essa sensibilidade de respeitar também o animal. Aqui eu vou mostrar um vídeo de como era antes, né? Porque assim, a gente começou a doma há uns 2 anos atrás, e hoje, quando os novos viventes entram e elas já estão super acostumadas, talvez eles não saibam a dificuldade que teve no princípio. Então, eu vou passar um videozinho como era no começo, há 1 ano e meio atrás. Então, aqui eu tô entrando, respeitando o espaço dela, ó, indo devagar. Então, assim, esse é um vídeo levinho, porque eu já corri dela já, né? Então, é um processo lento, né? É um processo lento. Ela tinha uma, que a gente chama de zona de fuga muito grande. Ela é medrosa, então a gente também tem que entender o animal. Tem animal que é dominante, então talvez ele vai querer se impor para você. Mas tem animais que são medrosos. Ela era muito medrosa, ela ainda é medrosa. Então, ela não deixava a gente entrar no piquete. Então, toda vez que a gente entrava no piquete, era uma ameaça para ela. Então, a gente teve que ter muita paciência de querer ir, de ir aos poucos, de tentar. Hoje, eu já não tenho medo, eu já entro, ela aceita qualquer pessoa entrar. Então, hoje tá bem fácil, mas é importante a gente conhecer e respeitar o animal, né? Então, é um trabalho diário. E aí, a gente, né, a parte que a gente meio que foi estudando os equinos para poder fazer, porque o que acontece? Não existe uma doma racional para um material didático igual a gente está fazendo, é algo que não tem, a gente está criando e começando. Então, a gente se baseou muito nas coisas do equino. E por mais que são espécies bem diferentes, tem coisas que a gente pode utilizar que são muito parecidas. Então, os sons, né, eles são sensíveis a sons, então, barulho muito alto, ou um barulho até de um outro animal interfere na doma. A rotina, né, os animais, eles são rotina. Então, todo dia, 9 horas, tem a comida, todo dia, 9 horas, ele vai querer a comida. Ele não vai querer você, ele vai querer a comida. O centro de gravidade, que é algo que a gente usa muito a nosso favor, eu acho que a doma de equino também, então, quando elas não querem se movimentar, a gente usa esse centro de gravidade para fazer elas se movimentarem, né? A movimentação, então, o fato, a gente sempre fala e sente muito isso. A postura que você entra, a forma que você entra, a forma como você se apresenta para o animal é muito importante. Então, a gente vê isso na doma, que é incrível, né? Às vezes, começou a doma, entra uma pessoa lá, ela aceita de boa, tranquilo. Aí entrou outra pessoa, não, ela já não aceita tão bem. Então, a gente vê ao longo da vivência que realmente a postura que a pessoa se apresenta, né, se impõe, conta muito a postura e a expressão, né? A orelha.
Então, a gente não trouxe, mas a gente usa um etograma de avaliação e a gente avalia a posição da orelha, a posição da cabeça, a movimentação da cauda, se o animal está querendo te dominar, se está resistente ao comando. Então, a gente vai classificando, porque o que a gente quer entender? A gente quer entender a interferência do ambiente, o que esse ambiente está interferindo na nossa doma, mas a gente também está começando a estudar a diferença da pessoa com o animal. Tem animal que aceita melhor algumas pessoas do que as outras, então a gente também está começando a analisar isso, né? Aí, assim, vou passar que a gente fala muito da importância de conhecer a espécie, né? E isso fica tão clichê, tipo assim, eu sei como que é importante, mas é realmente importante. Eu vou passar um trechinho do vídeo da Temple Grandin, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme maravilhoso que revolucionou o bem-estar animal, a avaliação do bem-estar animal no animal de produção, principalmente, né? E aí eu vou passar um trechinho do filme e depois eu vou comentar com vocês. Então aquele cara deve estar olhando assim, nossa, que louca, né? É louca. Fingindo que é uma vaca, né? Óbvio que a gente não vai fazer isso, mas é muito importante a gente se colocar na posição deles, né? Será que hoje a alimentação foi ok? Será que tem algum barulho? Será que dentro daquela baia não tem alguma coisa que está fazendo ele ficar estressado? Então, a gente tem que se colocar na posição dos animais, sim, e foi isso que aconteceu. A gente começou a evoluir muito com a doma, estava indo assim, tudo muito bem, elas melhorando, e do nada começou assim, elas não quererem mais andar, não querer mais movimentar, e a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, por que elas estavam ficando tão reativas. E aí a gente parou um dia e começou a conversar e ficar olhando. E eu falei assim, poxa, olha onde elas ficam. Elas ficam dentro de um piquete, vendo todo mundo, mas elas não saem daqui. Elas ficam só aqui. Será que elas já não estão assim, né, cansadas? Poxa, todo dia vem pessoas e querer fazer coisa que às vezes eu não quero. E aí a gente começou a pensar e analisar possibilidades do que a gente poderia ajudar e melhorar o bem-estar delas dentro do piquete, né? E foi aí que a gente soltou, que a Madu estava falando do videozinho. Olha o rabo dela. Olha a diferença. Eu acho que vocês nunca viram, eu pelo menos nunca tinha visto um rabo de um bovino igual de porquinho, né? Todo enroladinho. Então, assim, elas amaram. E quando a gente solta, a gente vê aquilo de cada um ter um comportamento, né? Uma vai procurar o pasto porque quer comer, uma é mais brincalhona, então sai correndo, a outra já quer o montinho aí para brincar. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar do animal e ver o que a gente pode fazer para estar melhorando a qualidade de vida deles, né? A gente sabe que tem algumas dificuldades na rural, a gente tenta fazer o que a gente pode, né? O que a gente consegue,
Tem, às vezes, pessoas que falam, eles ficam lá alisando, não sabe o trabalho que dá, não sabe a dedicação que todos têm de acordar cedo, de ir lá, de enfrentar, porque alguns têm medo, eu tinha medo, né? Então, olha o tamanho, a gente olha assim, parece um cachorrinho, né? Brincando, pulando, parece um cachorro grande, mas é um animal pesado, né? É um animal grande, então não é tão simples a gente chegar e falar, não vou ter medo. Mas essa cena é realmente gratificante, mostra que vale a pena, tudo vale a pena, e ver que elas estão bem, estão felizes, para a gente é o que importa, e que realmente está dando certo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui a Madu vai falar da atividade assistida, mas é isso, gente. Doma é diário, é um desafio diário, tem dia que cada dia é um dia, e a gente vai indo, mas estamos conseguindo. Isso mesmo. Para a gente finalizar a nossa exposição, a gente vai falar brevemente sobre atividade assistida. A gente sabe que no grupo de vocês tem atividade assistida com os equinos, né? E a gente foi atrás para poder ver como que funciona isso com bovinos. E a gente achou uma forma de terapia inovadora que começou na Holanda, o cow cuddling, que foi usado basicamente para os turistas, para terem uma experiência de como que é a vida no campo. Eles chegavam lá, os proprietários deixavam eles entrarem no pasto com as vacas eram selecionadas com características de docilidade, selecionadas vacas que não tinham os cornos, né, para evitar acidentes. Um parênteses muito rápido, né? Todo mundo acha que vaca tem chifre. Vaca não tem chifre. Chifre é vascularizado e chifre tem ramificação. Chifre é de veado, por exemplo. Tá bom? Vaca tem cornos, tá? Todo mundo sempre fala, o chifre da vaca, não sei o quê. Não é chifre, são cornos. Então, elas eram selecionadas com essas características de docilidade e sem os cornos para poder ter esse contato mais próximo com os turistas. Aí esses turistas chegavam lá, faziam carinho, rasqueava, escovava as vacas. Muitas delas deitavam e as pessoas ficavam lá, acariciando os animais, abraçando e começavam a desabafar. Falar sobre o que sentiam, falar sobre o que estavam passando e, claro, sempre com pessoas, com manejadores próximos, porque a gente sabe que os animais, eles prestam atenção em tudo no ambiente, né? Então, qualquer movimentação diferente, como a Sheila já comentou, qualquer coisa fora da realidade deles, fora do cotidiano deles, eles já ficam atentos. Então, sempre com alguém observando para ver se estava tudo certo. Mas, basicamente, ficava lá o turista com as vacas e desabafando, e conversando, e chorava, e ficava abraçado nas vacas. E isso foi disseminando, e hoje em dia elas também são animais utilizados para fazer atividade assistida. A gente sabe que os animais, e a gente tem muito isso lá no setor, a gente não tem um tempo para parar e ficar conversando sobre a vida com elas, né? Mas a gente vê que a proximidade com os animais já faz a gente se sentir um pouco melhor, já faz a gente se autoconhecer. Uma situação que aconteceu, né, recentemente com uma das nossas viventes, né? Ela estava passando por uma situação na vida dela e, na hora da condução, a novilha deu uma pressionada nela, né, de não querer fazer o que ela estava querendo que a novilha fizesse. E aí ela desabou. Mas ela não desabou porque a novilha não quis fazer o que ela queria. Ela desabou porque a pressão que a novilha colocou nela foi o suficiente para ela, né, colocar para fora tudo que ela estava sentindo. Então, assim, a gente vê como que os animais têm esse poder com relação aos nossos sentimentos, com o nosso autoconhecimento, por exemplo. Né? Como que a gente consegue se sentir um pouco mais à vontade para poder só deixar ir, né? Então, a gente tem esse exemplo.
E uma coisa que a gente fala lá, né? Às vezes a gente vai no setor, aí faz todo o manejo, aí fica lá rasqueando elas, aí faz carinho, aí respira um pouco. A gente já sai de lá renovado, né? Às vezes nem parece que a gente está trabalhando. E a gente vê que eles têm muito esse poder. Nas fotos a gente colocou essa situação, né, das pessoas deitadas nas vacas, os menininhos em cima delas. Na foto de baixo, a gente vê pessoas fazendo yoga ao lado delas, e isso está sendo muito usado hoje em dia em santuários, aqui no Brasil mesmo, de santuários que possuem diversidade de espécies, e as pessoas vão para esse sítio, por exemplo, para esse santuário, para poder ter atividades desse tipo, ao ar livre, com os animais ali, né? Então, a gente vê que podem ser usados de diversas formas. E, na última foto, a gente tem a nossa Georgette na frente do IZ, numa apresentação que a gente fez recentemente, para os funcionários da Prograde, e simplesmente os funcionários entrando no piquete para fazer carinho nela, para tirar uma foto, para massagear elas. Então, a gente vai vendo como esses animais podem ser utilizados dessa forma também. Então, pode finalizar, Sheila. Passar para o próximo. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês, expor um pouquinho. A gente colocou nosso Instagram aí para vocês seguirem. A gente quase que diariamente posta alguma coisinha, bota algum vídeo das novilhas, caso vocês tenham se apaixonado por elas tanto quanto a gente. A gente sempre está postando lá a rotina delas e, principalmente, postando sobre bem-estar animal. Não só de bovinos, não só de equinos, mas todos. A gente sabe e vem vendo como que o bem-estar é importante num sistema de produção, né? E eu acho que era isso. Agradecer também, obrigada pelo convite. É bom a gente somar e trocar experiências, né? O que está funcionando aqui, o que a gente pode fazer. Se vocês quiserem um dia marcar um bate-papo presencial também, a gente topa ir lá, dar banho nas meninas, fazer tudo que a gente mostrou, vocês fazer lá pessoalmente também. A gente leva um café, faz um piquenique. Bora marcar, hein, gente? Adorei a ideia. Ainda mais que eu não tenho tanto contato com vacas. Acabei descobrindo que elas não têm chifre. Foi uma tristeza, eu jurava. Ai. Mas olha, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Como você falou, é muito gostoso ter essa troca de conhecimento. Gente. Pode falar, Vinícius. Oi, gente, quero parabenizar vocês, foi incrível, adorei a palestra, muito importante, dá para ver muita semelhança mesmo na doma de vocês, na verdade, na doma de bovinos com a de equinos, é muito semelhante, inclusive as reações, né, que eu ressaltei nos comentários, na hora do banho, que a pressão causa ali, cavalo mexe para cá, mexe para lá. Eu adorei, tipo assim, eu ia perguntar sobre aprendizagem assistida, né, atividade assistida com bovinos, e acabou que vocês trouxeram, e eu fiquei muito contente com isso, porque fechou de uma forma bem, bem legal, trazendo um pouco o nosso serviço, né, o Equilíbrio Rural faz isso, aprendizagem assistida, né, com os animais, com os cavalos nesse caso, e é muito, muito importante mesmo saber que quando a gente está no meio dos animais, não é um fardo, a gente não trata como um trabalho, parece que a gente está ali para terapia mesmo, para aprender e gostar disso. É muito diferente de uma obrigação, sabe? É muito diferente da obrigação. E aí, eu estava lá no início, né, da dessensibilização, da doma, eu fiz uma pergunta aqui, anotei uma pergunta que possivelmente foi usado dessensibilização para que elas se habituassem, né? E eu queria saber quais foram os materiais que vocês usaram nas novilhas lá no início, se houve sacola para dessensibilizar o pelo ali, né, o rasqueador, corda, como que foi isso? Rapadura. Sabia que você ia falar isso. Rapadura. Então, assim, começou assim, a professora Sabrina separou essas 3 novilhas, né? E é Georgina e Georgette por causa do Jorginho, né? Que é da equina, eu acho, que elas
foram rejeitadas, então foi criado na mamadeira. Então ela já tinha o projeto e ele falou: Sabrina, tenho essas 2 novilhas aqui, você já não quer separar para o seu projeto? Separou. Só que quando a gente começou, elas aceitavam, mas não tantos comandos, né? Então a gente já começou fazendo todos esses comandos, tá? Mas com muito mais cautela, né? Então, a gente usava a corda assim, ia jogando a corda nelas, muito banho, porque é algo mais seguro, então a gente usava muito banho que elas tinham, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente teve no começo era entrar no piquete, né? Essa coisa de você entrar no espaço e só tá você e o animal, era a parte que a gente teve mais dificuldade, até porque uma vivência eu acho pouco, talvez vocês, né? O aluno fica ali, é pouco tempo para ter esse vínculo com o animal, aí a gente já tem outra vivência, então a gente vê que eles se acostumam mais com algumas pessoas, né? E a gente foi assim, mas no começo foi rapadura, tentando atrair elas, e funcionou. Depois a gente tirou, porque aí começou a ficar ruim, né? Elas aprenderam, né, que são muito inteligentes, então assim, eu só vou andar se eu ganhar rapadura. Eu só vou fazer se ganhar rapadura. Então, hoje a gente não utiliza mais, a gente dá no final como uma recompensa. Não para fazer os comandos, a gente não usa mais. Mas muito era bom. Assim, correndo. Muito legal. Vocês também falaram da questão que elas mudaram, né, de piquete, foram com um piquete maior, e lá deu para ver que elas expressaram mais do comportamento natural, e eu lembrei de como que é importante, isso já é enriquecimento ambiental, você incluir os animais em um ambiente mais enriquecido, né, que tem mais pasto, tinha cama lá, deu para elas brincarem, e tá aí a importância do enriquecimento ambiental, mesmo que você introduza os animais em um outro piquete, talvez isso gere uma satisfação maior para os animais, né, eles consigam se expressar naturalmente bem, com mais facilidade, e aí eu vejo que a gente tem muito disso na Equilíbrio, os nossos cavalos eles são criados em 2 piquetes diferentes, né, então a gente limita às vezes o piquete que tem o capim bom, por causa que, né, senão eles forrageiram tudo, comem tudo, e aí tem um período de descanso, né, do pasto, etc, e a gente vê quando a gente solta eles para lá, eles nem querem voltar mais. É alimentação boa, de qualidade, é um espaço bom para eles, e isso é enriquecimento ambiental. E aí eu gostaria de pegar também o engate para falar que a gente vai ter uma palestra sobre enriquecimento ambiental aqui também, e provavelmente vai ser de todas as espécies, voltada a cavalo, óbvio, mas vai falar dos exemplos que existem muito enriquecimento ambiental voltado ao animal de produção, né, a bovinocultura, por exemplo, por causa dos confinamentos. Então, é importante esse enriquecimento, seja ele natural, né, ou artificial. Muito bom também. Foi uma virada de chave quando a gente começou a soltar elas, realmente, assim, foi bem melhor a aceitação. Eu acho que elas... agora vocês estão... Agora eu vou ficar boazinha com vocês. Foi tipo assim, sabe? Agora... E aí elas brincam, daqui a pouco elas cansam, já começa a querer ir para a casinha delas, para o piquete delas, então já é algo que elas já entendem, né? A gente já condicionou. Então é bem bacana que elas já ficam esperando, sabe? Parece criança quando vai no parquinho, a gente leva uma, a outra já fica, e eu? Eu sei como que é. É muito semelhante com os cavalos, muito semelhante mesmo. Inclusive essa questão de levar os animais para ambiente diferente, como foi na Semana Rural. É todo um processo, o animal ele precisa se habituar com aquela, tem que ter uma certa rotina para ele se acostumar com a ambiência, né? E é a mesma coisa com os cavalos, é muito igual, acho que toda espécie, acho que cachorro que não é muito assim, cachorro vai para onde a gente quer e pronto, e é isso. Mas esses animais assim, mas de grande porte, a gente consegue perceber que precisa de uma rotina, você precisa mostrar para o animal, dessensibilizar ele com aquele ambiente, né? Uhum. Então, é muito semelhante com cavalos, porque a gente, às vezes, quer fazer casco, e a gente não consegue tirar dali. É muito difícil, o cavalo chega ali no DG, ele empaca, ele não quer ir. Ou seja, pode envolver alguns traumas de manejo, não quer voltar, porque a memória está ali.
mas também a rotina, né? É a dessensibilização. Aos poucos você vai conseguindo levar o animal para aquele novo ambiente. É também um trabalho de dessensibilização que é doma racional, né? E é aquilo da gente falar de se pôr no lugar do animal mesmo, porque a gente teve uma dificuldade que foi boba, mas que dava para a gente ter evitado, ter feito antes, é porque uma das nossas novilhas não queria beber naquele tonel. Ela não queria beber. Por quê? Porque ela olhou e falou assim, eu não sei o que é isso, o que tem aí dentro? Não vou beber. E era algo que a gente pode fazer antes, né? Então é aquilo igual do filme da Temple. Ela se colocou no lugar e falou, o que está acontecendo aqui? Ela olhou e falou, eu não sei o que é isso, eu não vou beber. Então, às vezes, a gente tem que ter isso, né? Porque é uma coisa simples, boba, mas que para ela fez diferença e não quis. Então, cada animal vai reagir de uma forma e cada ambiente também, o animal vai se adaptar de uma forma diferente, né? Então, tem animal que vai ficar ali, ó, de boa, o outro já não vai ficar tanto, né? Com certeza. Uma coisa que dá para usar como exemplo foi o caso de hoje. Hoje foram 2 funcionários do IV lá no nosso setor, né, para poder coletar as moscas das novilhas. Só que a redezinha para coletar as moscas é grande, é comprida o cabo dela, e o movimento para coletar é muito rápido. Então, imagina, alguém levantando a mão, vindo rapidão para cima de você. Você se assusta. E elas, como são presas, balela, né? Com certeza ia se assustar. E eles não conseguiram coletar as moscas. Aí o que a gente propôs? Na próxima semana a gente vai iniciar uma desensibilização nelas com essa ferramenta, para elas irem se acostumando a essa ferramenta e verem que tá tudo bem, que não vai fazer nenhum mal a elas. E se encaixa muito no que vocês falaram, né? Os animais, eles precisam ter uma rotina criada para eles entenderem que tá tudo bem eles se aproximarem de determinado objeto, que tá tudo bem eles irem para determinado lugar, né? Então, é realmente condicionamento. Exatamente, isso é muito importante. Às vezes é tipo, eu quero manejar, já chegar num animal assim, eu sei fazer e eu vou, mas você não sabe se aquele cavalo sabe o que você quer fazer. Exatamente. E aquilo que você quer fazer com ele é algo que possa ofender ele ou não, sabe? Então, é muito disso. A gente tem a síndrome que o ser humano, ele é dono de tudo, pode tudo, quer fazer tudo e esquece do outro lado, né? Uhum. Que o animal, ele não pensa assim. E ele vai reagir. E, às vezes, a reação não é tão boa assim, né? Exatamente. Mas é isso, gente. Eu estou muito feliz. Muito obrigada pelas respostas, pela interação de vocês. A Letícia pode falar aí, se tiver alguma mais perguntas. Eu tenho uma dúvida. Qual que era o nome do filme que vocês traçaram? Eu achei bem interessante. Tempo. Dá tempo. Ela é autista. Depois, qualquer coisa, Madu, manda o link, Madu, lá do Drive. Ela é autista e ela estudou zootecnia e ela começou a avaliar o comportamento. E as plantas frigoríficas hoje, até hoje, são desenhadas e foi desenvolvida por ela. Porque ela começou a ver que os bovinos, quando faziam curva, eles achavam que o movimento de curva, eles estavam voltando para casa. Então, quando eles faziam curva, eles não faziam barulho. Ela viu que eles se assustavam com poça, então não podia ter poça, não podia ter troca de luz. Então, o bovino não entende que a sombra é uma sombra, para ele é um buraco. Então, se ele está vindo, ele vê uma sombra, ele para. E aí ele para, todos param, né? Que eles são gregários, eles vão tudo junto. Então, empacava. E aí virava aquela pancadaria, né? E espeta daqui e tal. E ela desenhou, e no jeito que ela desenhou, eles andavam sem você fazer nada. E hoje, até hoje, tem várias palestras dela, ela ganhou vários prêmios, é muito legal. É baseada em fato real? Ela é real. Que interessante. Ela é real, é assim, um filme que a gente indica assim para eles. E é muito engraçado, porque quando ela via que os bovinos iam, né, pro brete, tudo pro tronco, e o tronco aperta, né? E ela via que o bovino se acalmava, porque a hora que apertava,
eles se acalmavam. E aí, o que ela fez? Ela, como era autista, ela fez um tronco para ela. Então, quando ela tinha crises de, né, aquela coisa, ela entrava no tronco e ela se apertava. E ela se acalmava. É muito legal o filme. É muito legal. Ela tá viva até hoje, da palestra, e ela, assim, foi um divisor de águas no bem-estar animal, de entender que, se você tratar bem, entender o animal, é melhor o manejo, facilita. Mas pensa, uma mulher, naquela época, fazendo zootecnia, produção animal e autista. Sim. Um ambiente dominado por homens, né? E ela tendo aquela visão, pô, imagino como ela foi considerada como louca. Uhum. Nossa, incrível. Quem sabe um dia a Rural chama ela para dar uma palestra no P1, hein? Oh. Sonho. Ai, gente, E muito se obrigada. você reparar, tem muita gente do bem-estar que pegou o lencinho dela, que é uma marca registrada, né? Que ela usa um lencinho. E aí eu comecei a ver que tem umas mulheres que falam de bem-estar e usam o lencinho. É meio, né? Meio tempo. Referência. Perfeita. Aí, muito obrigada, viu, gente? Obrigada a participação de todos vocês. Foi muito bom ter aqui. A gente que agradece. Gente, queria só falar, não esqueçam de preencher o Forms e o resumo que a gente pede para vocês fazerem um resumo, quem quiser, óbvio, de um texto sobre a palestra e enviar no nosso e-mail, que contará com mais 1 hora no certificado de vocês. Então, é importante, se vocês quiserem 1 horinha, a gente vai precisando de mais 1 hora, é só fazer uma dissertaçãozinha simples assim, do que rolou no bate-papo, beleza? É isso. Se quiserem, procure, que tem artigo da professora Sabrina sobre a doma, vai ajudar vocês no resumo. Se vocês puderem me mandar esse resumo, esse artigo, que eu vou incluir lá no Drive para eles lerem depois. Tá bom. Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.